Oi galera, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e nesse vídeo a gente vai aprender a dominar a competência 3. Lembrando que eu já coloquei aqui no canal a competência 1 e a competência 2 e também um vídeo de introdução desse curso de redação. Lembrando também que aqui embaixo na descrição tem um link da apostila para você baixar totalmente gratuita para você acompanhar essa aula, acompanhar também todas as outras aulas do curso e ter um melhor desempenho na sua redação no Enem. Ok? Vamos começar aqui essa nossa aula. Então, o roteiro da aula: característica da competência, exemplo ruim e o exemplo bom. Então, vamos lá. Característica da competência, né? A competência 3, você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Beleza? Então, como é que se faz isso? Ó? Galera, você tem que usar vários fatos, usar informações, usar conhecimentos de mundo, certo? Para você defender aquele seu ponto de vista, defender a sua tese, usar argumentação. Ó, esse exemplo desse goleiro aqui eu achei muito interessante. Olha só esse goleiro aqui, defendendo vários pênaltis, ó, pegou tudo o goleiro. Então, imagine o seguinte, a sua tese é esse gol aqui. Você é o goleiro. Você tem que defender do mesma forma, né, que esse goleiro está defendendo o gol. Está dando sangue, está dando a vida para defender o gol. Então, galera, você tem que usar de todas as suas armas possíveis para você defender aquela ideia que você colocou na sua tese, certo? Então, vamos ver alguns exemplos, ok? Então, um exemplo ruim. Nesse exemplo ruim aqui, a gente vai ver que a pessoa ela não defendeu a tese, né? E ela não selecionou, não organizou fatos e informações para defender aquele ponto de vista dela. Vamos ler com calma aqui esse exemplo. Liberdade de expressão é um direito de todos, mas a partir do momento que alguém discrimina, ofende e até mesmo age com agressões físicas contra uma pessoa por causa de sua religião ou de sua crença, são crimes, podendo levar de 1 mês a 1 ano de detenção ou multa. Ou seja, a tese dessa pessoa aqui foi dizer que ofensa e agressão física contra uma pessoa por causa da sua religião é um crime, certo? Então, essa é a tese da pessoa. Agora vamos ver o desenvolvimento dela. Lembrando também que essa redação aqui tem um tema de intolerância religiosa. No exemplo bom, a gente também vai ver a mesma redação, né? O mesmo tema, só que com uma redação realmente defendendo o tema. Então vamos ver aqui. Então ele teria que defender aqui no seu desenvolvimento que ofender e agredir pessoas por causa da sua religião é um crime. Então ele deveria defender isso, que foi a ideia que ele colocou aqui na introdução. Então vamos ver se ele defendeu, vamos ver como é que ele defendeu essa ideia dele. Então, intolerância religiosa é um preconceito e o próprio nome já diz, pré-conceito, de algumas pessoas que precisa ser combatido. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os que mais sofrem discriminação no Brasil são os fiéis de religiões afro-brasileiras. Tudo aquilo que é desconhecido é rejeitado. Os tabus da religiosidade devem ser quebrados para se chegar a uma tolerância, mesmo que não aceitados. Além de ser crime contra o sentimento religioso, é bullying, ofender, discriminar, agredir o indivíduo pela sua religião. O respeito deve prevalecer por uma convivência pacífica. Ou seja, analisando aqui o texto dele, é bem notório que ele não defendeu aquele ponto de vista. Ele não, em nenhuma parte aqui do texto, ele reafirmou que era crime, né? Agredir e ofender pessoas por causa da sua religião. Então ele não defendeu de forma alguma a tese que ele mesmo propôs. E também, outra coisa que a gente pode notar é que não tem uma articulação entre o texto, né? Aqui ele não está selecionando e nem organizando ideias de forma clara e coerente para defender aquele seu ponto de vista. Então, esse aqui é um exemplo muito ruim de competência 3. Então, aqui, com certeza, na competência 3, ele teve uma nota baixíssima. Agora, a gente vai ver um exemplo bom,
ok? Esse exemplo aqui, esse exemplo bom, tem aí na apostila que eu coloquei aí na descrição para você baixar, certo? Então você pode acompanhar lá também. Vamos lá ver esse exemplo. Lembrando que aqui também é o mesmo tema daquela outra redação que a gente acabou de ver. Desde as primeiras civilizações, o homem já começou a desenvolver suas religiões, como as politeístas no Egito Antigo e da Mesopotâmia. Porém, infelizmente, durante a história, várias vezes, algumas religiões entraram em muitos conflitos, como as guerras santas na Idade Média, e continuam em relações conflituosas na atualidade, inclusive no Brasil, com a intolerância religiosa. Então, aqui a tese defendida nessa religião, ou nessa redação, desculpa, a tese defendida aqui é o seguinte, que durante a história, né, houve vários e vários conflitos, né, de religiosos, e isso continua até a atualidade, né, e inclusive no Brasil. Ou seja, a tese nessa redação foram três coisas. Primeiro, é que a intolerância religiosa já acontece há muito tempo. Segundo, que ela ainda acontece na atualidade. E terceiro, que ela também acontece no Brasil. Então, durante o desenvolvimento, a pessoa ela tem que usar argumentos, usar fatos, usar informações para defender esse ponto de vista. Relacionado à intolerância religiosa, é possível afirmar que essa conduta criminosa é extremamente prejudicial ao desenvolvimento humano e causadora de muita em vista não só fatos históricos, mas também atuais, pois é sabido que as cruzadas durante a Idade Média e o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial foram exemplos de intolerância religiosa que causaram a morte de milhões de pessoas e retrocessos para a humanidade. Certo? Então, até aqui a gente deu para perceber que foi defendido, usando fatos históricos, que a intolerância religiosa aconteceu no passado, né? Que vem acontecendo há muito tempo. Usou o exemplo das cruzadas durante a Idade Média e também o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então aqui, ó, nesse texto, pelo menos já foi defendida a primeira parte da tese, né? Que a intolerância religiosa já acontece há muito tempo. Vamos continuar. Além disso, na atualidade, casos de intolerância ainda causam terror e grande violência, como, por exemplo, o ataque à revista satírica Charlie Hebdo, em que um grupo islâmico assassinou cruelmente 12 pessoas, simplesmente por elas satirizarem a imagem do profeta Maomé. Então, a segunda etapa, né, da tese que deveria ser defendida era que a intolerância religiosa ainda continua acontecendo nos dias atuais, né? Hoje em dia também ainda tem intolerância religiosa. Então, aqui foi defendida que na atualidade ainda acontece esses casos usando o exemplo do que aconteceu naquela revista satírica, né, lá na França, em que um grupo islâmico entrou lá e assassinou cruelmente aquelas pessoas que trabalhavam lá, simplesmente porque elas fizeram sátira, né, do profeta Maomé. Então usou esse exemplo, né, essa informação, esse fato, para defender também essa tese. E a próxima tese que deveria ser defendida é que no Brasil, né, ainda acontece a intolerância religiosa, né? Ó, que aqui, ó, inclusive no Brasil, com a intolerância religiosa. Então, vamos ver como foi defendido, né, essa etapa da tese aqui no próximo parágrafo. No Brasil, é notado a existência fortemente de intolerância religiosa e preconceitos, principalmente dos cristãos, em relação a religiões de origens africanas, né, de origem africanas, como o candomblé e a umbanda. Tal fato tem raízes históricas, pois desde o século XVI os colonos europeus impuseram violentamente a religião cristã não só aos nativos, mas também aos escravizados. Com isso, as religiões e culturas afro-brasileiras sofreram discriminações e foram perseguidas pelo Estado até meados do século XX. E, na atualidade, continuam existindo preconceitos e violências, como no caso que ganhou bastante repercussão na mídia,
de uma menina que, ao sair de um culto de candomblé, foi agredida com pedradas por pessoas que portavam Bíblias. Ok, pessoal, então ficou bem evidente que foi defendido, né? Foi bem defendido essa terceira da tese, certo? Que era a parte que falava que, inclusive no Brasil, continuava acontecendo a intolerância religiosa. Então, foi defendida a parte em que a intolerância religiosa aconteceu no passado, né? Usando aqui, ó, exemplo da Idade Média e do Holocausto, né? Usando as cruzadas e o Holocausto. Foi também defendido que a intolerância religiosa continua acontecendo na atualidade, usando o exemplo, né, daquela revista lá francesa que foi invadida por um grupo islâmico, aconteceu vários assassinatos, ok? E também foi defendida a terceira parte da tese, em que fala que no Brasil também acontece intolerância religiosa, usando fatos históricos, também pelo fato dos colonos europeus impor violentamente a religião cristã tanto para os nativos, mas também para os escravizados. É importante também falar dessa palavra, escravizados, ok? Não é bom usar a palavra escravo. Lembrando que os negros africanos que foram trazidos para o Brasil, eles não nasceram escravos, eles não eram escravos. Eles foram escravizados por outros africanos e comprados pelos europeus, né, e trazidos para o Brasil como um povo escravizado, mas não escravo. Então tem essa diferença também. É interessante também que eu falei aqui em estado com E maiúsculo, né? Então existe uma diferença grande entre estado com E maiúsculo e estado com E minúsculo, né? Estado com E maiúsculo significa governo, significa a força pública, né? A máquina pública. Okay? E estado com E minúsculo significa o território da federação. Okay? Então existe essa diferença também. Então, para defender que ainda acontece na intolerância religiosa no Brasil, foi usado os fatos históricos e também um fato que aconteceu há pouco tempo atrás, né, que aconteceu na atualidade, de uma garota que ela participava das reuniões do candomblé, que ela foi agredida por pessoas que estavam com bíblias na mão, né? Então, usei, né, a pessoa, quer dizer, quem fez esse texto aqui na verdade fui eu, e coloquei nessa apostila que vocês têm aí para baixar. Então, nesse texto ficou evidente que eu usei várias formas de defender na tese, né? De defender todas essas ideias que eu coloquei no texto, tanto a parte da intolerância religiosa que aconteceu no passado, como ela acontece hoje em dia, e que também ela acontece no Brasil. Usei fatos históricos, usei também fatos atuais e conhecimento de mundo para defender a tese, ok? Então chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha entendido como fazer para dominar a competência 3. Espero também que você tenha gostado, que você esteja gostando desse curso de redação. Então, se você gostou, dê um like aí, se inscreve no canal e grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.